les diz, oi gente, tá começando no Tom, aqui pelo UOL, pelo canal UOL. Eu sou o Zé Luiz, locutor, apresentador, radialista e tem alguma coisa, mas eu esqueci. Você é um ótimo apresentador, Zé. Ah, você é uma querida, meu amor, também, bebê. Gente, eu sou Bebé Salvego, cantora e compositora. Bem-vindos ao No Tom. Hoje a gente recebe aqui eles, que são uma das bandas independentes mais expressivas da cena, que eu sou muito fã. Dizem que eles cantam pop, folk futurismo, afrofuturismo, house, várias coisas, mas tem um estilo único, tá? Que eu amo. Tuyo! Baita cabeça! Lilai, bem-vindas, tá? Muito obrigada. Bem-vindas. Faltando Machadão aí? Tá faltando. Machado, um beijo pra você. O Machado. integrante. Ó, depois dessa belíssima apresentação, que ela falou folk, futurismo... Vários adjetivos. Eu quero que vocês duas definam o Tuyo mesmo, pai. Tuyo por Tuyo. Indefinível, intancável, imensurável. A gente faz o quê? Tem o violão, que é o alicerce. E a gente tem um computador que a gente constrói coisas eletrônicas muito pautadas em pesquisas de house. É verdade. A maior parte. Tá. O dia que alguém quiser arrumar um adjetivo pra isso, se alguém tiver um adjetivo pra isso, digita aí pra nós. A gente só adjetiva porque precisa, né? Então, cada vez que a gente vai escrever um release, a gente inventa um nome diferente. Agora é pop, afro-pop, house, Casneses. Agora é folk futurista, afro... Que o pessoal lembrar que a gente é preto fazendo, Tá. que tem o violão, é do Mistura futuro com que tem computadorzinho beat, Música de lembra? computador, Música segundo de alguns amigos computador, nossos. Exatamente. PC Music com o adendo do violão. E voz, É, muita mas quando tem que preencher algum formulário, eu boto indie, sei lá. No formulário contemporânea. eu simplifico. Né? Exatamente. Eu acho ótimo. E assim, pensando no passado, assim, você, Tio Eli, conheceram Machado, já tinha uma amizade, ainda formaram Simonami. Simonami? Simonami. Simonami Sim, é do Monami. francês. É do né? francês, Gente, é. eu pesquisei tanto, só caiu a ficha agora. Não, o cara é poliglotíssimo. A gente adora uns Simonami. A trocadilhos. gente adora uma língua latina. Mas me diz uma coisa, meninas. No Simonami era uma dupla? Não, Já era? era um quinteto. Uau. Era um quinteto? Era, pô. Era um quinteto. Era nós três. Passou tanta gente. E o Luiz e a Chan. É verdade. Aham. Já Sim. teve a Fernanda, que ela ficou um tempo, ela era muito da música, né? Hoje ela faz outra coisa, tem nada a ver. A gente meio que Zayn. forçou uma barra com ela ali, Tá. tadinha, Fernanda. Ela, Não, a gente nem tacou uma precisa escaleta de na mão muitas dela, falas. fazendo uns solos ali, difícil aquela época. Mas no fim das contas, o alicerce da banda eram 5 pessoas. A gente Tá. fazia mais pós-rock, tinha um baterão, 2 guitarras, 2 vozes. E muito reverb. Aí a banda acabou Acabou, né? A gente meio que cansou de fazer o mesmo formato e tava difícil de levar. E 3 meses depois... Foi 2016? 15. 2015? Desde meio de 2015 a gente fez a reunião falando, gente, vamos dar um tempo, tô tão cansada. É verdade. Tô cansada, preciso terminar a faculdade. Não, passou 3 meses, ela tava subindo as músicas da Tuyo no SoundCloud. Exatamente. Ninguém aguentou. Ninguém É aguentou. louco isso, esse momento de crise, né, Bebé? Que a gente fala que todo mundo que passa por aqui, que a gente entrevista, seja uma pessoa já com uma carreira de 30 anos, 10 anos, 5 anos, 1 ano, a gente sempre tem esse momento de crise, né? Porque é difícil viver de arte, né? Ser artista no Brasil é É difícil. difícil, No Brasil. Complexo. Em quase todo mundo é. Aqui no Brasil, então, meu Deus! O né? recorte Imagina, se é bem... difícil para herdeiro, imagine pra nós. É verdade. Tanto que enfim. Como é que a música chegou até vocês? Vai ter que falar da igreja. Ah, verdade. A gente foi criada nesse ambiente eclesiástico, né? Que foi onde a gente teve espaço também para. Eu acho que foi assim: 50% igreja e os outros 50% Rádio Well de Londrina. Um beijo pro pessoal da Rádio beijo da El. Rádio Vocês El. não sabem o que vocês fizeram na nossa cabeça, gente. Poxa, transformou nossas vidas. Porque Foi. aí tinha o lance do gospel e da execução dentro da igreja, aquele lance de você ter contato com o instrumento, cantar, pegar o microfoninho lá, se apresentar assim, bem bonitinho e tal. Mas também tem esse lance de tipo, o que eu vou ouvir fora daqui, né? Exato, fica Fora dos restrito, né? hinos. E a rádio veio assim, levou a gente na mãozinha, ensinou a gente a curtir o Radiohead, a Bjork. Rádio não pode morrer, Sabe? não pode acabar. Porque não é de baixar, não é de streaming, não precisa de celular, é qualquer lugar. Principalmente as rádios universitárias, eu sinto que são as Eu que trabalho em rádio há 43 anos, agradeço demais o apoio alcançado É e ou a não é? glória alcançada por essas meninas. Muito obrigado. Não fosse a rádio, não tinha banda Tuyo. Não tinha, nossa, não verdade. tinha várias Visão. bandas. É verdade. O G, eu conheci o Machadão
tocando no louvor, né? Que a gente era bem irmãos de igreja. Na igreja dele tinha jovens, na minha só tinha idosos. Só idosos. Gosto de todas vocês, até das que ficaram chateadas que a gente fosse levar. Ela tem birra. Um beijo. Algumas já se foram. Enfim. E aí eu era nova, moça, né? Queria ver gente, queria, né? Ver os jovens. Pedi pro meu pai pra deixar eu ir na igreja dele. Aí levava minha irmã junto. Às vezes eu não podia ir, né? Às vezes não podia. Aí a gente ficou muito amigos. Hoje eu entendo por quê. Na época, eu só achava que a gente tinha muita afinidade, a gente pensava muito parecido, ia bastante um com a cara do outro, nós éramos bons amigos. E a gente gostava de pensar música de um jeito diferente das outras pessoas dos grupos de louvor e tal. A gente gostava de tocar, gostava de um bom violão. O G, eu lembro... G, depois você assistir, você me disse que eu tô falando bobagens, mas o G queria aprender a tocar, era cavaquinho. Depois ele foi pro baixo, depois ele foi pro violão. Eu sei que quando a gente frequentava um ou outro, a gente estava mais na vida um do outro, até bateria ele já tocou na igreja. Então, a igreja ocupa um papel que deveria, na minha cabeça, ser do Estado, né? Então, eu canto desde os 3, 4 anos. Formou vocês na música. Exatamente. Né? Nos ensinou teoria musical, nos ensinou harmonização, nos ensinou uma série de coisas que são um conhecimento caríssimo. Sim. Que se você não tá se você não tem acesso, sei lá, não tem grana para ficar frequentando conservatórios. Sim. E você tá numa comunidade, ou é algum projeto comunitário, ou com certeza é a igreja, onde você vai ter... sei lá, vocês estão ligados, né? Sim, Igreja tem o ônus e o bônus, né? O bônus é a gente saber cantar, o ônus é a gente ficar desfigurada, né? Ter dificuldade de olhar no espelho e saber quem é, você tem que buscar isso depois. Sim. Mas valeu a pena, aqui estamos, né? Sobrevivemos todos. Yes! Muito bem, inclusive. E aí, tipo, eu quero que, pensando um pouco mais sobre o passado, eu quero falar sobre os 2 EPs. Pra doer e pra curar. E quero saber nessas viradas de chave, porque foi um ponto muito importante da Twill. E quero entender como que era esse processo pra vocês, assim, em relação. Quer começar falando? O Pra Doer, eu lembro que foi muito um momento assim, a gente precisa dizer quem a gente é, a gente precisa informar qual é a nossa cara, quem é que tá fazendo o que a gente faz. Então era assim, o primeiro momento da coisa assim, Pra Doer, Banda Twill, as nossas caras lá, o que a gente gostaria de dizer num pequeno espaço ali do EP. E o Pra Curar, eu acho que também veio na mesma onda, na verdade. Foi. Irmãozinhos, assim, vieram muito de mão dada, no sentido de a gente precisa de identidade, a gente precisa dizer o que a gente é antes de alguém falar. Então, vamos ali construir isso no Pra Doer e no Pra Curar. Quem a gente é, do que a gente tá falando e a cara de quem que tá lá, sabe? Sim. Depois da dor, vem a cura. A ideia daquele jeito. Que essas coisas vão acontecendo simultaneamente. Né? Mas isso deve acontecer com uma quantidade muito grande de artistas. Você tem um projeto, eu era bastante romântica, tinha uma espécie de relação muito mais mística com a composição e com o canto na Simonami. Tinha muito... romântica num ponto, assim, de não fazer conta, não me importar com grana. Não ligar para mercado, grana, não custo tinha de produção. Zero conhecimento. Tudo assim, era do Quem tocava essa parte na Simonami era a Chan e o Gia, que tinham mais dimensão de como é que fechava com as casas. Meu papel era ser frontman ali, frontman, sei lá como fala. Ficava lá na frente puxando a galera. E aí, acho que isso foi desgastando a gente, no sentido de a gente trabalhava em Curitiba, e a banda crescendo, mas o retorno financeiro era muito pouco, então a gente tinha... Eu lembro que naquela época eu estava trabalhando em uns 3 empregos, tinha que terminar a faculdade, e aí tinha uns shows. Você fez faculdade do quê? Fiz várias, terminar nenhuma, mas nessa época eu estava fazendo letras francês, já tinha mudado para espanhol. Legal. Tava fazendo letras em espanhol. E eu não conseguia terminar. Entendi. Porque a banda começava a dar bom, a gente começava a tocar mais, eu não conseguia dar conta. Isso foi dando uma cansada na gente. O Luiz, acho que um dos melhores percussionistas, melhores ritmistas. Ele pensa ritmo de um jeito muito foda, tem um talento valiosíssimo. Então, a Simonami, pra ele ali, era um ambiente super de criação, de diversão, mas ele trabalhava em... Acho que eram umas 2, 3 orquestras, com um filho pequeno. Nossa, era um desgaste muito grande. A Chan também tinha uma relação muito forte com o cinema, que
trazia mais retorno para ela do que a Simona Mi. Hoje ela tá em São Paulo, na casa da Laiane, gravando um documentário que não pode falar. Enfim, Exatamente. a gente foi para as nossas outras áreas, para onde estava dando mais retorno. Entendi. E eu sinto, então, que no começo da TUI, o Pra Doer e Pra Curar estavam muito num movimento de tentar ser um pouco mais explícito, mais evidente, tentar chegar com mais força e tentar fazer daquilo o nosso ganha-pão, de alguma maneira, porque estava difícil. Eu lembro de ter conversado com o Jay e com a Laine e falei assim, ou a gente vai com força ou a gente não vai. Porque eu tô cansadona. Então, vamos dar um tempo, assim, tentar. Se o pessoal receber bem esse primeiro trabalho, a gente continua. Beleza. Senão, a gente larga de mão. E então, o Pra Doer e Pra Curar foram muito importantes, porque eu sinto que foram a gente colocar à prova o nosso talento e entender, não sei nem se talento, a nossa visão de mercado, vai? Entendi. Sim. E funcionou. Senti que funcionou. Mas eu queria saber, como você falou, Zé, não tinha preocupação de mercado, eu queria fazer as coisas. Mas, de repente, o Pra Doer, não sei como vocês receberam, mas ele espalhou, foram 8 milhões de views, não é isso? Foi bem absurdo. Eu acho que aí eu não sei como eu estaria no lugar de vocês. Eu estaria com um puta de um cagaço ao mesmo tempo, né? Tipo, ai, a gente tava fazendo aqui. E ao mesmo tempo feliz pra caramba. Como é que foi essa sensação? Eu achava que tava com defeito, lembra? A gente tava numa reunião A Lília achava... e tava aberto lá o YouTube. Eu falei, nossa, a Google já foi Alguém melhor, né? hackeou! Hackearam nosso Hackearam canal. nosso Eu nunca canal. tinha visto os números mudarem tão rápido. Girarem, assim. né? Eu ia apertando F5, acho que o YouTube começou a recomendar, sei lá. Eu nunca fui muito fã. Ai, tenho medo de falar isso e não dá bom pra mim, né? Pode falar. Vai Eu lá. conserto. Nunca fui muito fã do viral. Porque eu tenho essa mística de que vem rápido, vai rápido. Mas acho que tem muitas coisas do capital que estão aí, que tem, né, fora da Se mística. Enfim, sustentar. não vou entrar nos... Outra coisa, desculpa interromper, mas assim, uma coisa é vir rápido e virar viral sem base nenhuma. Outra coisa é vir o viral com base. Com base. Com talento. A gente tinha para Sim. responder, né? Exato, Eu sinto você que a tinha gente que foi criando um fornecer. ambiente. Sim. A gente já começou na TUI com fãs remanescentes da Simona Mi. Então, a gente Total. não chegou assim no vazio. Esses fãs remanescentes eram cerca de 50, 60 pessoas? Eram. Mas Mas é ficaram uma até audiência o final. enorme. Sim, É. até hoje. Quando a gente começou a tocar com a Simona Mi, nosso primeiro show foi... Gabi, um beijo. Ela tava fazendo um trabalho de faculdade. E aí ela falou, ai amiga, eu tô fazendo meu primeiro ano de faculdade, nós vamos ter que bolar um Nossa, é evento, verdade. tem que ter uma banda entre os palestrantes. Você não quer aproveitar que você inventou essa banda tua aí e chamar pra vir tocar? Daí a gente falou, beleza. Eu lembro que a gente fez até um cartãozinho escrito Simona Mi, músicas customizadas. Sabe cartão? Sei, pra Pra entregar. entregar pros alunos, pra caso algum milionário quisesse fazer um churrasco, uma festa. Por que não? Deu bom. Aí essa foi a nossa primeira apresentação em 2010. Tá. Sim. E aí depois a gente começou a tocar na Praça Osório. Beijo pra você que deu R$10 pra gente na Praça Osório. A gente passava o chapéu. Né? Isso não era ainda uma super banda, né? Sei lá, ainda tava criando coragem. A Xan foi, acredito que quem implementou na nossa mente a cultura de banda. A gente era de louvor de igreja, a gente sabia ministrar. Entendi. E Sim. apenas. E a Xan já tinha tido 50 bandas independentes, ela vem da cena do... Ai, sou uma ignorante. Da cena do rock curitibano. Tá, entendi. Enfim, a gente começou mesmo de um lugar muito de tocar para 5 pessoas, depois 10, depois 15. E isso foi preparando a gente, acho que para o lugar que a gente tá hoje. Então, acho que o Pra Doer e Pra Curar foram importantes para que as pessoas associassem, inclusive, o estilo do nosso som com a nossa cara, porque a gente tinha um temor de colocar uma capa muito abstrata e o pessoal se equivocar, acha que a gente era de outra classe social ou de outro núcleo. Isso mexe com a minha vaidade artística, né? Ai, gente, sendo bem séria, na época, em 2010, tava uma moda de flor na barba. Você pegou isso aí, amiga? Você Não. era apenas uma Eu criança, acho né? que era criança. Tava uma moda aí da positividade tóxica. Inventaram esse termo positividade tóxica naquela Nossa, época. olha Foi, só. porque Uma grande tudo. onda. E a gente ficava irritadíssimo, porque a gente era muito tolstoística, muito russa, a gente era bem... Ai, Curitiba, né, gente? Era baixo astral pra caramba. Então a gente ficava Era um sempre... pouco de frio, às vezes. Como que esse povo tá tão feliz? Buscando a felicidade, não, é depressão, caralho, tem que ficar... Pode, desculpa. Pode. Nada a ver essas flores na barba, esse povo Revoltadinho, harebó aí, nem sei se pode falar esse termo, depois vocês me corrigem aí, me cancelem. Tá tudo bem. Um pessoal muito
da felicidade, entendeu? Sei. Eu falei, tá feliz pra quem? Tá. Tá feliz aonde? Então eu sinto que a Semana Mia, tu era uma espécie de resposta. Não, e os Com fãs certeza. se identificavam com as letras. Muito. É aí que Era mora o isso. segredinho. Né? Sim. A letra ia lá e tum, né? Foi o Então. alívio, foi tipo assim, eu precisava Estão escutar falando isso. o que eu queria falar nesse, né? Vocês estão falando o que eu queria falar. A gente Poxa, não sabia sempre que tava tem. todo mundo chateado. A gente achava que era só Tava a todo gente. hashtag chat. Tá vendo? Exatamente. Chato. Se você é chateada, bota lá pra escutar, Vem ouvir. que a gente vai Vem atender o seu escutar. coração. Não, total. Vim muito pra São Paulo, assim, na estrada, escutando tu e chorando, assim. Ai, amiga. Sério. Mas Igual é que, a tipo assim, doida. esses discos só aconteceram porque eu pedi demissão do trabalho, eu peguei meu FGTS, a gente parcelou esse disco, terminamos de pagar ele esses tempos me lembro. atrás, acho que um pouquinho antes da pandemia, foi bem trabalhoso. Trabalhamos com uma equipe que tinha muito mais acesso que a gente trabalhou com uma galera da grana lá em Curitiba, Sim. que nos apoiaram ali a fim também de galgar resultados para si próprios e conseguiram. Então todo mundo conseguiu o que quis na época. E hoje a gente também conseguiu o que quis, né? O Prazer e Pra Curar, a Tui virou nossa profissão. Eu lembro de eu fazendo planilha. Quantos shows a gente tinha que fazer por mês pra eu Pra conseguir conseguir largar o pagar o aluguel. emprego. Boa. Pra Laine conseguir largar o salão. Foi muito legal. E aí a gente quer falar um pouco sobre o salto de Chegamos Sozinhos em Casa. 2021, né? Que assim, Sim. eu sei que muita coisa aconteceu nesse meio, a Tuyo se expandiu demais, a comunidade se espalhou e eu acho muito interessante que os processos dos EPs, eles foram mais individuais em composição, é isso? E aí, Chegamos Sozinhos em Casa, vocês estavam compondo mais juntos, assim. Eu quero saber como que foi essa virada, assim. Amiga, aconteceu mesmo, isso é verdade. Primeiro disco, eu sinto que a Laine pode falar melhor, mas foram... A gente já tocava essas músicas há muitos anos, né? Isso. Então a gente toca juntos desde 2010. Então o Prazer Pra Curar já em 2016, 17. São discos feitos de 17, músicas 21. executadas em show. Legal, É. entendi. E o Chegamos Sozinhos em Casa, a gente teve a brilhante ideia Fazer do de zero. fazer um disco do zero pensando em show. A gente quer um disco pra executar no show. A gente viajou Legal. nessa, gente. E aí entrou a pandemia. E daí a gente pensou, Caramba. como que a gente vai fazer show desse disco? E aí a gente foi um momento assim, nossa, eu nunca me vi tanto assim, se vira nos 30, tudo era 30 segundos parecia pra mim, assim, de tanta coisa que a gente tinha que fazer. Mas foi muito legal poder pensar na equipe que ia trabalhar com a gente, Foi. executar o plano para além das canções, porque foi isso, a gente começou a compor junto. Até achei fácil. Porque é Banda é bom demais, assistindo amiga. a vida Você do deve outro só- também, participando. Então não é como se se eu chegasse com um assunto para trocar com a Lília e com o Gia, é como se eles não fossem saber do que eu tava falando, né? Legal. Porque a gente tava ali, um vivendo dentro da cara um do outro, É. principalmente depois durante a pandemia. É. Daí eu sinto que isso facilitou a gente a ter, assim, perder a vergonha, perder a insegurança de mostrar um pro outro, de ter a liberdade também de tocar nas letras um do outro ali, com cuidado e tal. Sim. E aí chegamos... A gente é muito de internet, né? Ratinho de internet, assim. Então, muitas dessas coisas nasceram na internet. Então, a gente pensou, bom, é isso que a gente tem de ferramenta agora, então é isso que a gente vai usar 100%. É. Fizemos filme, documentário do álbum. Aí a gente pensou assim, já que é um álbum tão intimista, vamos falar sobre ele e tudo que a gente puder destrinchar sobre o assunto. E aí era live, eram versões Gente, de era música lindo de isso. todos os Vocês tipos. tiveram pela primeira vez um tempo para elaborar. Foi. É, né? exatamente. E Que é o que você recurso, falou né? antes, a gente chegou E já recurso. tava, né? Muito legal. A gente setou a banda de um jeito, agora pensando, que nos ajuda bastante. Porque quanto mais intimidade existe entre nós três e quanto mais espontaneidade a gente consegue imprimir, mais o nosso público se identifica. Porque o que a gente encapsulou para comercializar foi o nosso pensamento crítico. E isso ajuda a gente bastante. Ajudou a gente até então. Hoje, nesse mundo do pop, eu sinto que às vezes atrapalha, porque eu sinto que quanto mais espontâneo, mais esquisito é pro mercado, né? Digo assim, parece que hoje a coisa tá mais voltada pro megalítico,
essa moda do old money tem que acabar, gente. Mas, enfim, quando a gente começou, Mas tem a gente muita tinha... mentira, tem gente que fala muita coisa que não é verdade. Sim, Tu sabe, a né? tendência tá rolando, Tem sabe? uns Essa coisa números de... aí. Você tem que emular, né? É. Essa coisa do... eu já menti muito pra conseguir alguma coisa. Eu lembro gosto quando a até gente tava de muita no... voz quando eu Já falo isso. Mas menti é verdade que tem gente... Aí eu faço a mesma coisa, super amigo. faturando umas coisas aí. Eu faço o meu fantoche da crítica aqui também. Tem aqui do meu lado. É, uma essa pessoa- coisa do... Mas é complicado porque eu sinto que o artista mesmo tá refém dessa Sim. prática, né? Sim. Se o fulaninho X não finge na internet que o show dele tá lotadíssimo e que não foi o pai dele que pagou do bolso, que Não ele não teve que distribuímos chamar milhões de amigos, milhares, o próximo contratante não vai investir o que ele precisa. E aí o show é mais caro, enfim, mil questões. Mas pro nosso público, o que funciona é a nossa extrema sinceridade. E aí isso dúvida. facilita pra gente, porque a gente vem dessa escola. Na época que a TUI surgiu, a gente tinha como referências artistas que já tinham algum lugar consolidado, já tinha um caminho que a gente podia Exemplo. investigar. Exemplo. Bulgarins, Carne Doce, que Deus a tenha, mas na época tava bombante. Várias outras, tinha que mais? Jingle Bells, Banda Mais Bonita da Cidade. Ter uma banda era um negócio. Eu lembro que eu ficava, não um negócio, mas uma coisa do momento. Los Hermanos voltava toda semana, sabe? Essa coisa dos 1000 retornos. A gente sempre teve uma amizade bastante grande com a turma do rock, eu sempre fui Fresner, enfim. Vocês foram emos? Pra caramba! É? Nossa! Com certeza. Se a gente tivesse dinheiro naquela época, ia passar agora aqui várias fotos de Cybershot que a gente com a Graças a Deus, franja não tinha. alisada. Alisadinha. Alisada. Nossa, eu fui parar de fazer permanente. Quando eu mudei pra Curitiba, eu tinha... permanente não, parar de fazer alisamento, progressiva. Em Curitiba eu tinha já 20 e poucos, mas eu tinha um Chanelzinho meio Cleópatra. Tá. Aí fazia a franja. Nossa, prometa não chorar o dia inteiro. Melancolia direto. Então a gente sempre foi fã de bandas, né? Jean lá com o Dream Theater, ele não gosta que eu falo isso. Gosta também, né? Enfim, a gente bebeu muito de bandas. E a gente tinha um caminho que a gente podia observar e por esse caminho. Hoje as coisas estão se modificando, né? As bandas se comportam de maneira diferente, você coloca assim um Jovem Dionísio em perspectiva com um Jingle Bells, o funcionamento, o relacionamento com a banda é muito diferente. Então eu sinto que hoje a gente está vivendo essa diferença, assim, tentando entender, mas acho que por conta desse relacionamento muito íntimo que a gente tem com as pessoas que nos acompanham, a gente meio que caminha ladeando isso tudo aí, assim, as coisas vão acontecendo, a gente vai observando, de algumas coisas a gente bebe, de outras a gente se afasta. Com certeza. Quando vocês passam a compor, isso é curiosidade, porque vocês se conhecem, os três, se conhecem muito bem. Quando começa a compor, aí você pega uma letra que chega pra você, tá falando de mim aqui. Sim, aconteceu lá com a gente. eu aviso Não, antes, irmã. a gente avisa antes. Rola a gente isso, avisa antes. é? Rola. Rola demais. Eu lembro- Você fala, olha, eu só gostaria de dizer que essas... Você sabe aquela coisa, você lembra daquela situação, né? daquele dia. Não, então pega, às vezes pega, eu passo assim pra Ai, mim, gente, ela é um lê e micão fala, de família. mas não era daquele dia, eu, pois é. Eu lembro Mas quando eu escrevi é tem ótimo. dias. Acontece. É legal isso porque você fala assim, vamos supor, sai uma briga. Dessa letra aqui. Aí, mas isso aqui é exatamente o que eu queria te dizer. Começa a responder por Aí música. começa a responder por Diz, música. tudo vira diz dentro do... A gente Ai, podia fazer um álbum gente. só de diz entre nós. Só diz. A gente podia fazer uma coletânea, porque já tem várias. né? Só no fim das diz. contas já tem. Eu lembro de eu ligando pro Jay falando, querido, tudo bom? Acabei escrevendo aí sobre o nosso divórcio. Mas eu vou cantar pra você. E era bem bonita a música, graças Linda a Deus. música, uma Que era das assim, músicas nossa, mais te amo bonitas, demais, chorei. parabéns pelo que a gente viveu. Mas eu tinha escrito várias outras versões antes. Você não mostrou aquela. Da raiva. A raiva 1, a raiva 2, a raiva Eu 3. não mostrei. Só Mas aí a as gente escreve sobre a nossa vida e a gente tá presente na vida do outro, é inevitável, é impossível. Mas a gente é amigos há muitos anos. Tipo assim, eu e a Elaine, a gente é irmã, mas quem é irmã sabe, irmãs, amigas à parte. Não é todo tem mundo que é construir, tem que construir. amigo, não. Então a gente escolheu ser amigas e o G... Tadinho, a gente agarrou nele, uma em cada perna e a gente não larga nunca mais. Desde que a gente se conheceu, nossa, o G ainda tinha um dente de leite. E ela estudaram na mesma legal sala, isso, assim, estudou na mesma no sala. ensino médio, no ensino fundamental ainda, né? Não, era médio, né? Terceiro ano. No terceirão, estudaram juntos, sei lá. Então a gente tá na vida um do outro há muitos anos. Isso dá pra gente muita liberdade, né? De poder Sim. falar do outro, já se conhecer, saber onde pisar.
como dizer. Então, ter banda é muito legal, pessoal. Formem bandas, façam bandas, por mais bandas. Eu tava querendo falar um pouco sobre o sucesso também que foi Chegamos Sozinhos em Casa. Indicação a melhor álbum de pop em português. Você e Grammy acredita, Latinos. amiga? Eu ainda não acredito. E apresentação no South by South. Lá em casa a gente chama de SXSW. E ainda, vou citar também, porque é incrível, uma das melhores apresentações pelo New York Times. Amiga, um dia eu queria imprimir isso aí. Tem que. Botar, Tem, né? imprimir, quadro. tá Você no sabe que quadro. eu vi, eu acho que eu vi de fã que printou e mandou pra internet. Vocês Hoje, viram? então, a gente tem que fazer Eu isso vi, também. vocês Eu não têm que vi. fazer. Quando a Eu gente não tocou vi, no tem que South fazer. by, a segunda, sei lá, não lembro. Um dia X lá, que a gente foi algumas vezes. Algumas vezes. E aí eu lembro que eu falei, não, nós vamos aprender o inglês certinho, vamos chegar lá falando, comunicando com o pessoal. Amiga, vários fãs brasileiros com camisetas, com fotos que eles... Tipo assim, achei uma foto que é a minha favorita do Instagram, mandei fazer a camiseta, não é uma arte, assim, é uma foto que ela gosta. Bootleg mesmo e É a vamos, né? banda. E lá na frente, fazer. então... É bonita a jornada, né? A gente sabe que não tem a ver com talento, tem a ver com timing, com estar na hora certa, no lugar certo. Digo isso porque eu conheço muitos artistas talentosíssimos que não estão aí nessas pautas de reconhecimento. Então, a gente tem essa consciência de que, sim, o talento conduz, ele é a primeira peneira, né? Mas depois dela tem muitas outras coincidências que trouxeram a gente para esse monte de lugares. E eu sinto que esse tipo de currículo, essa citação, serve para encorajar outros artistas. Eu me lembro de eu com medo de ter banda, com medo de ser artista, com medo de admitir que isso era a minha profissão, vendo pouquíssimas pessoas fazendo o que eu estava com vontade de fazer, ou se dando bem, vendo colegas na música passando dificuldades tremendas, sofrendo. Na construção da própria imagem mexe bastante com a autoestima da gente trabalhar com arte, né? Porque o que a gente está pondo para avaliação, todos esses discos são relatos da nossa vida. Com certeza. Que as pessoas gostam ou não gostam, é o que eu vivi. Então é maluco, né? Mexe com a cabeça da gente. Mas eu sinto que essas coisas que aconteceram com a gente, talvez o maior papel delas seja encorajar outros artistas a não se guiarem por essa... Nem pela onda do megalítico de, para eu fazer eu tenho que ter um palco tremendo, tenho que viralizar, eu tenho que não sei o quê. E encorajar pessoas como nós, porque eu sinto que a gente vai galgando posições e a gente vai vendo cada vez menos de nós, né? Sim. Sim. Digo, não só de pessoas pretas, pessoas que têm uma outra percepção da música, né? Que estão na música porque são emocionados, não porque dá dinheiro, assim, até porque dá para alguns, não dá para todos. O Chegamos Sozinhos, ele é fruto também de recurso, né? Quando a gente tem recurso para fazer, eu sinto que a gente lê várias críticas, eu gosto muito de jornalismo musical, acho que às vezes eu gosto tanto quanto de música, né? Gosto de ler críticas, muitos dos amigos que a gente tem hoje, Terno Rei é uma banda muito querida para mim, sou apaixonada na Violeta, nesse disco, eu conheci lendo uma lista, falando para curar, que eu queria saber o que estavam falando, eu queria ver quem estava ladeando essa lista. Aí vi os meninos, ficamos muito amigos. Um beijo, meninos, faz tempo que a gente não se vê, tem que mandar figurinha no grupo. Enfim, mas isso vai ajudando a gente a se aproximar também, né? Esses encontros, O Chegamos trouxe pra gente recursos, trouxe pra gente possibilidades, trouxe pra gente reconhecimento, algum tipo de reconhecimento que a gente nem buscava, amiga. Eu lembro que a gente não conhecia muitos prêmios. Afinal, gente, eu era apenas da Igreja Batista. Sim, tava entendeu? lá. E aí eu lembro quando surgiu a possibilidade. O mundo da música vai criando na nossa cabeça desejos por coisas que a gente nunca quis, né? Isso é doido. Eu lembro que quando a gente inscreveu Paisagem esse ano, eu pensei, bom, vamos ver, né? Se vai entrar, que se não entrar é roubado. Depois eu pensei, mas desde que dia que foi que eu quis? Não tô negando, não. Pode mandar. Eu vou me inscrever todo ano em todos que tiver, a gente se inscreve. Com certeza. Que é sobre um palanque, né? Uma plataforma para alavancar teu trampo. Mas foi muito maluco ver o chegando tão longe, Sim. tendo saído de tão dentro de nós e tendo sido pautado por tão poucas coisas mercadológicas e tantas coisas mais... da vaidade do artista, né? Enfim. Eu queria perguntar se existe algum... Porque assim, você vê Simonami em francês, tu em espanhol. Ai, não sei Aí doida. tem o single Soledad, que eu amo.
A Layan tá fazendo japonês no Duolingo, gente. Pode aguardar. Pronto, vai ter Olha. Vem com a gente. Tem já easter eggs nas músicas em japonês. Exatamente. Exatamente. Existe algum plano de mercado internacional pra tudo? Oh, super. A gente não tem nenhum... Existe um plano. Existe A Marina tem um plano. A Marina é nossa empresária. Pink e cérebro dominar o mundo, mais ou menos isso. É, exatamente. Eu sou Pink. Eu também sou Pink, gente. Eu só falo bastante. Não, Tem dia que eu sou o cérebro. Mas tem O dia... Jean é o cérebro. O Jean é o Nós cérebro. é 2 Pink. Bom, Enfim, vamos agendar que eu sério. vou cavar essa volta aí num outro lançamento com marcha pra vocês verem o contraste. Tá. Mas é muito bom. O Chegamos Sozinhos foi um disco que passou no edital, a gente começou a fazer. A primeira convicção que a gente tinha sobre ele era o Bruno Jorge, que a gente conheceu porque ele fez o monitor da Baleia, da Banda Baleia, no Teatro Paiol. E quando a Banda Baleia foi tocar no Teatro Paiol, nós pedimos para abrir esse show. A gente ligou e falou, ô pessoal, tudo bom? A gente tem um show que é assim, assim, assado. Se é muito combinar, fã. e se não for dar muito trabalho no setup, a gente fez muitas amizades. Então a gente fez amizade com o Bruno. Eu vou mandar beijo para 1000 pessoas. A gente não é uma banda independente, a gente depende de um monte de coisas para acontecer, né? E aí o Bruno nos ensinou muitas coisas de mercado. Eu peguei uma parte do FGTS, pagamos o Rodrigo Lemos para produzir Amadurece e Apodrece. Enfim, o mesmo método a gente usou no edital, então a gente tem muitas participações nesse disco. Foi um disco difícil de fazer, porque por causa da pandemia... Nossa, eu lembro que no metade do disco, o menino estava dirigindo, simplesmente foi para outro projeto, enfim, foi um caos. A gente não sabia como é que a gente ia conseguir Ele sumiu, terminar. a gente terminou de produzir, Bruno Foi. Jorge escreveu no Grêmio Latino. O Bruno que inscreveu, a gente nem tinha essa noção, porque a Porque Marina ele poderia- entrou depois, Ele né? poderia indicar, ele poderia inscrever, e aí ele inscreveu, e aí veio a grande notícia de que a gente foi indicado. Ah, foi choro demais. Choro, gritaria, uma sensação de vitória, mas aí depois você se pergunta, vitória do quê? Aí depois você pensa, mas nossa, e ver quem comemora com você é muito legal. E eu acho que é Ver um quem atestado de... quem que Desculpa, tá pode falar. observando, quem são sim. os amigos que... Sabe? Porque é bem essa coisa de, tipo, de ver uma pessoa que você admira conseguindo uma coisa, e aí, nossa, tudo se levou, tudo brilha. E aí foi muito legal poder ver quem tava perto, quem falou, nossa, isso é muito legal que Parabéns, aconteceu. vamos comemorar. Tipo, pessoas falando, pode comemorar, comemora, é por legal, favor. é muito legal, pode comemorar, porque, nossa, é muito doido. E acho que a gente tem uma sensação, às vezes trabalhando muitos anos com arte, de que tudo é tão intransponível e que as coisas já estão postas como estão, e que o sistema, mas eu sinto que ele não é tão sólido quanto ele se traduz. Porque lembrando que o Chegamos, ele é fruto de um edital, mas ele não é fruto de uma gravadora. A gente não tinha ninguém para falar por nós. Porque o talento é a primeira peneira, mas depois tem um lobby violento que acontece nessas premiações. Acho que todo mundo sabe disso. Então, a gente concorria numa categoria com pessoas muito fortes no lobby e pessoas que fizeram muitas movimentações A gente só se inscreveu, gente. Tá. Tem gente que faz movimentações muito maiores do que apenas se inscrever. Mandar uma cesta de chocolate. Sei lá, é Não um sei. véu que a gente ainda não rompeu, nem sei se mistério. quero. Mas acho que isso passa o recado para outros artistas que o sistema é um concreto, mas ele tem seus gaps, ele tem Sistema suas é falhas. falho. Exatamente, tem horas que é possível hackear. Então a gente sem nenhum sobrenome, a gente não é filho de nenhum artista, a gente não tem nenhum parente dentro da música, a gente não tem nenhum contato, a gente não tinha dinheiro, a gente teve que fazer acordos terríveis para conseguir, menos terríveis do que muitos outros, né? A gente nunca assinou nenhum contrato, a gente falou, nossa, acho que só um contrato ruim, o resto foi tudo legal. E as coisas demoraram muito mais para acontecer para nós, por causa das escolhas que a gente fez, é claro, por causa do corpo que a gente mora, de onde a gente veio, e não porque pobrezinhas delas, não, gente, tem muito mais artistas, muito mais talentosas, com pesquisas muito mais complexas do que as nossas, sentado dentro de casa agora, fazendo música no computador. É uma ilusão imaginar que quem chega em alguma plataforma chegou exclusivamente por causa de talento. Então, aproveite a randomicidade do universo para botar o seu som, hoje. porque pode não dar em nada, mas pode dar em alguma coisa. Gente, eu quero falar do disco novo do Tuyo, né, É Bebê? maravilhoso, né? Paisagem.
Eu amo. Falem um pouco sobre esse momento. Eu acho que, assim, um disco, ele vai trazer o gosto do processo, não importa qual seja o processo. E eu sinto que os outros processos, eles foram muito legais dos outros álbuns, do EP, mas eles tiveram lá o gosto amargo o fel, né? Da pressa, da raiva, da falta de tempo, da falta de dinheiro, da falta de recurso. E esse, eu sinto que a gente estava num processo assim... Finalmente assinamos com a gravadora. Depois de bem conversadinho, a gente assinou com a gravadora. Conseguimos tempo e recurso para pensar no que a gente, depois de tudo isso que a gente viveu, o que a gente vai querer falar. E aí eu sinto que pegou a gente também num momento muito bom, assim, de todas as princesas na terapia, Bom, todas medicadas e querendo falar sobre mais coisas, explorar outras coisas, do tipo, como que é fazer, como é a nossa perspectiva quando a gente está feliz, quando a gente está em paz, quando a gente está tranquilo, visitando outras sensações que até então eram muito escassas, raríssimas na nossa, tipo, sem hora de comemorar, ter que partir pro outro, sabe? Então foi um momento que a gente se reuniu na casa da Marina, a gente compôs juntos, contamos com o Vor, o João, JLZ, o Lucas Romero e nós, 3 grandes cabeças aí, os caciques da banda. E a gente conseguiu se reunir para conversar, tirar tempo para falar sobre o que a gente queria trazer pro álbum. E aí, nossa, tinha dia que era assim, o dia inteiro de conversa, histórias e mostrando referência. E no final do dia... sentava lá e, nossa, brilhava. A gente produzia alguma coisa divertida e tal. E eu sinto que foi assim, foi o nosso melhor álbum, porque foi o melhor processo que a gente pôde viver até então, assim. Eu não sei se com todo mundo é assim, mas eu sinto que também a gente olha para o mesmo objeto de pesquisa há muitos anos, né? É verdade. O que acontece? Eu imagino que isso deva acontecer com outros artistas também, mas falando particularmente da Tuyo, o Jean Machado, ele tem uma prática de criança. Eu conheci o Jean, ele tinha... era apenas um adolescente. Desde criança ou de criança? Desde criança. E se você for olhar nos documentos dele, tem uma pasta desse tamanho, só com diplomas, de cursinhos, um curso de computação, tudo que era curso que existia, esse menino fez. E isso não mudou. Então, o impulso do Jean por se fazer perguntas que ele vai resolver estudando é muito antigo. E ele contamina o grupo com isso. Eu também tenho isso, gosto muito de estar na universidade. Já terminei algum curso? Jamais, mas estou sempre lá. Mas o que vale é a aventura. Exatamente. Conhecer. Laiane também, nossos pais são professores, né? Então, a coisa de estar sempre... de não encontrar, estar mais preocupado com a pergunta do que com a resposta, ajudou o Paisagem, eu sinto. Porque eu sinto que ele responde perguntas que a gente começou a se fazer lá na Simoramia ainda. A gente olha para o espectro emocional, assim, esse é o nosso objeto há muito tempo. O que acontece quando a gente sofre? Da onde vem? O que acontece com o nosso corpo? O que a gente pode fazer com isso? Que elucubrações a gente faz da angústia que era o nosso ambiente comum? Como é que ela se coloca agora, dessa vez, no Paisagem, em contraste com ambientes de equilíbrio, que eram ambientes diferentes do que a gente frequentava, sei lá. Como é que é isso em perspectiva? Talvez... O Paisagem é o nosso melhor disco, porque ele é o disco de hoje, né? Sim. E aí o próximo vai ser melhor, e o próximo. Eu imagino que... Lá atrás, quando você olha para trás, era o melhor que eu podia fazer com aquilo que eu sabia. Exatamente. A gente fala muito sobre... Hoje a gente está num momento em que a gente produz boa parte dos nossos fãs. Pessoas que começaram a acompanhar a Tuyo. A gente leva para estúdio, grava... E, é tão gostoso, porque eu me lembro também dessa sensação de acreditar que o primeiro trabalho, ele deveria ser um trabalho super importante, e a gente pensa, nossa, mas você quer dizer tudo de uma vez só? Sim. E a maior parte dos artistas que eu admiro tem 10, 15, 20 discos, e tem uns que eu não gosto, tem outros que eu gosto. Sim, lógico. A coisa da trajetória, da jornada. De novo, trajetória e jornada. É uma As coisa palavras. muito maluca nessa coisa de querer fazer sucesso no primeiro single. Só de chamar de single, né? Na nossa época nem tinha single. Essa coisa do sucesso, o que é o sucesso, o que é ser ouvido. E você
entender que na primeira vez que você apresenta o TCC para o seu orientador, ele vai passar um outro ajuste ali, aí tem um outro, aí quando você vai fazer o Com mestrado, certeza. você vai para a segunda graduação, sei lá, você já tem outra cabeça, esse trabalho eu não vou fazer, Eu acho gente, muito legal. faço. Eu lembro da época que a gente colocava tudo na internet, né? Então a gente tinha o SoundCloud, que era a plataforma onde todo mundo podia estar lá, democrática, todo mundo podia colocar alguma coisa. Tudo é de todo! E é muito legal olhar o que tava lá em 2010, 2009, o que tava guardado, era onde... E lá é legal porque o pessoal pode comentar dentro da música, assim. E aí, nossa, E música, assim, tinha umas músicas feitas sem clique, sem microfone, gritando assim no negocinho no microfone do computador, sabe? E era legal, Sim. era maneiro, continua Sem dúvidas. sendo, é outra coisa. E O lo-fi fazia Demais. muito parte da nossa linguagem, a gente falava, Sim, se com você for certeza. procurar uns amo releases lo-fi. antigos, o lo-fi tá lá porque a gente sabia que a gente não ia conseguir entregar a qualidade de gravação e porque era o que a gente consumia também. Sim. Essa opacidade da gravação. O PC Music, pô, você grava aí no PC, né? O microfone a gente foi ter acesso depois. E é uma estética que ultrapassa até a coisa do recurso, né? Ela é uma perspectiva. Para que você faz música? Você faz música para... Quando você tá no SoundCloud, quem é artista de SoundCloud sabe, você tá fazendo para dialogar. Não tem a ver com... tem muita gente ouvir e gostar. Você coloca e a pessoa vai ter... Ela consegue comentar, inclusive, nos trechos específicos da música. Interessante. Dizendo o que ela achou, o que ela gostou, o que ela quer na próxima, o que ela sentiu. Isso sempre ajudou muito a gente a manter o processo bem artesanal e não pautado pela ideia da massa, porque é um indivíduo, não é uma massa de gente. Eu odiei e gostei. Não é essa a voz. É a voz de outra pessoa que, assim como você, também tá lá colocando música e achou legal esse acorde e pensou, nossa, se botasse um sustain aqui ia ser da hora. Na próxima você põe. Então é um debate, assim, mais do que uma coisa de essa massa, o hate ou a exaltação, ou fada perfeita, nunca errou. Esse lugar não acontecia lá dentro, era muito sobre troca. Sim. Tá. Os artistas com quem a gente hoje colabora, a gente consumia no SoundCloud. Vor, JLZ, esse meninada... Nossa, eles têm um tesouro Musão, lá. frequentava esse mesmo terreno que a gente Ainda estava em outra frequentam. bolha, frequentando Ainda até frequentam. hoje. A gente estava com vontade de voltar a frequentar o Mas é a coisa do princípio, né? Do que te empurra pra canção. Claro que me empurra hoje, me empurra a minha conta. Eu tenho conta pra pagar. Sem dúvida. Gosto de ser reconhecida. Gosto de ser famosa. Se não famosa, gosto das pessoas falarem, eu sei com que você trabalha, que você faz bem e chegou aqui pra nós. Ser Ser reconhecida conhecida pelo pelo- seu trampo. Olha, meu Exato, amigo, eu ia exatamente. falar Tá se dando bem nessas acho filosofia. trajetória. Sim, então, Agora, a gente tá falando, né, dos vários galhos do Tuyo, né? Mas tem um trabalho de vocês que é um trabalho para criança, Olha, né? verdade. Quem eu quero ser, é isso? Sim. Que foi feito por um selo, acho que britânico, eu não sei de... Como é que é isso? Quer dizer, vão ser vocês, claro, com a sensibilidade de vocês, mas aí falando com um público diferente, né? Como é que foi isso? Como é que é? Foi bem legal. Eu achava que ia ser um grande desafio. Porque o que acontece? A gente estava terminando de mixar o Paisagem, a gente estava dentro do estúdio. Então foi simultâneo. Entendi. E aí a Marina ligou pra gente e falou, olha, surgiu um convite da... Como é que é o nome mesmo? Platum. Da Platum. Beijo, pessoal da UK. Platum. Isso, da Platum UK, UK. porque eles gostariam muito de fazer um álbum infantil. O Dia das Crianças está chegando, agora é outubro, e eles querem muito fazer um álbum infantil. E eles pensaram em vocês. Aí eu falei, olha só que A gente coisa. riu muito no dia. Óbvio que não foi assim do nada. A gente já tinha feito um trabalho antes que foi participar de uma coletânea de músicas de Niná, de lullabies. E aí a gente fez duas canções e eles gostaram muito. Foi muito legal mesmo. A gente pegou foram 2 canções que a gente pegou. Uma a gente conseguiu criar no momento, porque é tudo corrido, né? Mas a outra era uma música antiga que a gente fez lá quando a gente era bem criança. Teve uma que não foi aprovada. Eu nem achei que eles fossem chamar a gente de novo, porque Não ela me lembro. era Descansar o Sentimento, que tá no Depois da Festa. sim. Sim. Ela foi a canção que o pessoal falou, será?
tava pôr o muito medo pra cabeça. dormir dentro do Sério? abraço, medo, essas horas. Eu falei, realmente, Crianças, é melhor. não é isso que o pai quer. Enfim, Mas aí aí- esse papo, né? Depende do pai. Mas aí isso foi legal, porque com a chance do álbum a gente se questionou de novo, tá? A gente vai fazer o quê? Nós vamos falar com as crianças como pequenas crianças ou a gente vai tratar as crianças como seres humanos em desenvolvimento, sei lá, sabe? Uma conversa franca com elas. E óbvio que a gente optou por esse jeitinho, que é o nosso jeitinho de falar. A gente nem tem know-how pedagógico pra ficar fazendo um disco muito com um didatismo. Sim, O medo uma de errar ali, porque querendo ou não, conversando com crianças, a gente está sempre se tratando de formação, porque tudo é uma esponja, né? Crianças são Sim. pequenas esponjas ali, prontas para absorver qualquer coisa. E foi muito legal poder conversar de igual para igual com as crianças. E foi o que eu achei mais doido é por conta disso, algumas crianças começaram a aparecer, filhos de fãs, que agora já estão nessa idade, já construíram famílias, já estão com criança de 5 anos lá falando comigo. E descobri que essas crianças, algumas delas já conheciam a Tuyo. Fã. E Olha só. gostavam de músicas muito específicas. Que eu, assim, fiquei até chocada. Falei, como assim que essa criança tá ouvindo Terminal? Você achou só assim Mas ao mesmo tempo é muito legal, porque eu fiquei me perguntando, o que eu fazia quando eu era criança? Eu ouvia Radiohead. Então, exatamente. exatamente isso que eu ia falar. E a leitura da criança é completamente diferente da leitura de um adulto, de algo que você como artista passa. Sim, é a perspectiva ali. Isso é bem louco. Isso é muito doido e foi muito, assim, tem sido um presente o retorno desse álbum, sinceramente. A gente conseguiu ir numa escola conversar sobre o álbum com as crianças. Nossa, delícia demais. Foi demais ouvir as perguntas que elas tinham, porque é isso, é outra perspectiva. Elas me perguntaram coisas que eu falei, eu nunca me imaginei respondendo isso aqui e foi muito legal, sabe? Pode falar, não, eu só ia falar de novo, que é muito massa. Eu ia falar que por conta da igreja e da universidade, eu e a Elaine, a gente passou por... O Gia também, mas o Gia acho que nunca pegou licenciatura, ele era bem exatas, né? Nesse momento ele tá fazendo alguma coisa da faculdade. De Ele Ele é de exatas? Ele é. Exatíssimo. Ele já fez Gente. mecatrônica, administração, agora ele tá fazendo análise de dados, enfim. Ele adora. Ele é bem cabeção. Gosta de programação, de computação, enfim. E eu lá de mais de humanas, mas os três, a gente cresceu em igreja pequena, então Entendi. a gente tem convívio com criança há muito tempo. Com Agora, a comunidade, com mesmo o depois de a bairro. gente ter saído, então, todas essas milhões de faculdades que eu fiz aí, tudo eu fiz licenciatura. Só tinha uma que eu fiz bacharelado, Lane também passou por um processo pelo Ciranda com crianças. Lane fez psicologia, já se fala mais também sobre isso. verdade. Mas então, estar com crianças não era um estranhamento pra Isso. gente. Entendi. E aí ficou menos complicado de pensar como é que seria esse comportamento. Eu trabalhei muitos anos com literatura, indo em escolas, visitando escolas para estimular a criança a ler literatura de ficção, enfim. Então, um pouco desse background a gente pôs para jogo e também essa oportunidade que a gente queria de trabalhar com a Erika Silva. E a gente se conheceu lá, ela era um dos alicerces da banda Mulamba, que cresceu com a gente, nasceu com a gente. A gente era muito parceiras, partiu nosso coração quando a banda anunciou o encerramento das atividades, mas a gente tá vendo que as meninas não param, a gente encontra todas elas por aí. E a gente já queria muito trabalhar com a Erika. E foi fácil dizer sim para esse disco quando a gente foi convidado, porque pensamos, nossa, é a oportunidade de ouro. Foi demais. Que E isso legal. acabou levando a Tuyo para um lugar muito diferente, porque Exato. a Erika tem outras referências e nós temos a nossa amizade pautada em outras coisas. Então, muito do que tá no disco é um fruto da pesquisa dela aliada à nossa. Então tem muito da Erika Silva nesse disco. Os Sting que eu meto ali no final de Pode Ficar Feliz. Uou! É muito de brincadeiras nossas. Então, e saber que isso pode oportunizar essa conversa geracional, esse encontro entre a criança tá descobrindo pela primeira vez o que é a voz do Sting e o pai poder contar, Nossa. o responsável poder aliar as próprias referências ao universo da criança ali. Eu também sou muito admiradora do trabalho da Fernanda Takai, nesse lugar da criança. Também sou muito fã do trabalho do Paulo Tati. Então, assim, a gente não chegou do nada e a gente fez uma a gente lição se de preparou. casa ali. E poder contar com a Erika facilitou as coisas. Então, ele tem um gosto de fresco
um gosto de fresh, um gosto de novo. Acho que porque ele, apesar de estar nessa vibe do paisagem, porque a gente está fazendo as mesmas terapias, né, e a gente escreve, ele tem esse cheiro de uma coisa diferente, porque ele vem de outra pesquisa. E a Érica é monumental quando a gente fala em repertório, assim, ela tem uma percepção musical muito rica, não só no conhecimento pragmático que ela tem de teoria musical. Ela deu aula para... A Érica ajudou a gente a montar o show do Paisagem. É verdade. Sim. Porque a gente trouxe teclas para esse show, que lindo. não é o nosso instrumento principal, né? A gente cismou que queria pianos e além dos violões, e ela trouxe pra gente essa intimidade. Então, é mais um disco que nasceu de intimidade. A Érica tá trampando com a gente no Paisagem desde, sei lá, janeiro, fevereiro. Ela montou uma escolinha lá na casa da minha irmã. Daí a gente ia toda noite estudar. Porque como é que a gente passa por essa oitava? Enfim, estudar as escalas do disco. E aí, nessa conversa, Muito bom. a gente recebeu o telefonema, falou, óbvio que sim, é a Érica que vai produzir. Vamos fazer. Vamos Uniu. fazer, fizemos tudo um pouco na casa dela, um pouco na casa do Jean, com recursos que o Paisagem trouxe pra gente, de poder montar um estúdio. A gente tem um estúdio em casa hoje, que é Sim. uma coisa distantíssima. A gente fez cada acordo horroroso pra se relacionar com gente que tinha estúdio em casa. Sabe, hoje a gente tem estúdio em casa e tá propondo acordos horrorosos para as pessoas. Brincadeira. Tá fazendo o contrário. Hoje é a gente que tá propondo os acordos horrorosos. Brincadeira. Mas então ele é fruto do mesmo método. União, proximidade, conhecimento. Meninas, muito obrigado. Muito obrigada, Ai, gente. Vocês obrigada a vocês pela Ai, escuta. Foi linda Foi demais. demais. Sou E muito valeu, feliz. vocês ficaram com a gente até agora. Fala os Paranauê. Exatamente. Curte, comenta, compartilha. Escutem a discografia de Tuyo, pelo amor Paisagem, de disco Deus. mais recente. Tá maravilhoso. Tá Vai lá. lindo. Um beijo, até a Tchau, próxima. tchau. Tchau. Valeu, Tuyo. Valeu, Obrigado. Tuyo. Obrigada, gente.